A paz do Senhor, mais um dia aqui no canal. Se inscreva, dê o like, compartilhe, nos ajude a fazer a obra. Amém? Deus abençoe todos os irmãos que vão entrando aí nesta noite. Que a bênção do Senhor esteja derramada. Cheguei agora do culto maravilhoso, glória a Deus, né? Estamos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por muito mais que o Senhor vai fazer em nosso viver, em nossa vida. Amém? Vou deixar aqui para a nossa meditação, que fica aqui em Lucas, capítulo 23, o versículo 43, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa passagem fala da crucificação do nosso Senhor Jesus, né? Do Cordeiro Pascual, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro que se entregou por nós, né, com amor, com dedicação, se entregou por nós, né, como uma ovelha muda, né, foi para o matador. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que desde o seu nascimento, né, Deus já tinha um plano de redenção para a salvação da humanidade, e a humanidade estava cada dia mais, né, aleluia, cometido no pecado, na malícia, no engano, na corrupção, tinha, aleluia, né, causado muitos pecados nos povos, nas nações, e Deus, ele precisava, né, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Deus, ele precisava de um plano de redenção, de um plano de resgate espiritual. E o povo precisava de um resgate espiritual, o povo precisava, aleluia, né, aleluia, chegar até Deus, chegar perto de Jesus, chegar perto do Pai. E não era coisa muito fácil, porque antigamente, né, o sacerdote, ele matava o cordeiro, né, e o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo para fazer sacrifício pelo pecado do povo, né? Primeiro ele fazia sacrifício por ele, porque se ele tivesse em pecado ele seria fulminado, e depois ele fazia sacrifício pelo povo. Mas é só um paliativo, né? Mas a entrega de Jesus foi uma entrega extraordinária, né? Um plano da redenção foi um plano extraordinário da parte do Senhor, né? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, né? Aleluia, porque quando a gente vai por Jesus, a gente aceita a nossa cruz, a gente, aleluia, glória a Deus, né? Toma a nossa cruz de cada dia para poder seguir o Mestre. E não é coisa muito fácil. Cruz, ele é símbolo de sofrimento. Cruz é símbolo, aleluia, glória a Deus, glória ao nome do Santo Senhor, né, de lágrimas, símbolo de, aleluia, glória a Deus, sofrido. Então, a gente sabe que quando o Senhor Jesus, ele tomou a sua cruz, ele foi até o fim, né? Aleluia, na sua caminhada para o Gólgota, a Bíblia diz que Deus, ele constrange, né? Aquele soldado constrange o Sirineu ajuda Jesus ali na caminhada a levar um pouco tempo, poucos metros ali perto do Gólgota, que chama Caveira, para a crucificação, e aquele Sirineu ali ajuda Jesus, né, a carregar a cruz, né? Um homem que nesse dia saiu de casa, nesse dia não sabia que ia ajudar o Filho de Deus, né? Aleluia, glória a Deus, para a redenção da humanidade. Né? Naquela época, quem era crucificado era tido como malfeitor. Quem era crucificado é tido como, aleluia, o pior espécie de ladrão, de malfeitor na época. E Jesus, ele se fez maldito, se fez impuro, se fez pecador por nós. Né? Aleluia, um homem que, aleluia, que não pecou, o homem que era santo, que era imaculado, e ali ele se fez, aleluia, de maldito, para salvar a humanidade. E a Bíblia relata que na sua crucificação tinha, aleluia, glória a Deus, né, dois malfeitores junto com ele. E quando eu olho para essa passagem, irmão, eu vejo que eu creio que o Espírito Santo tocou nos dois, né? Mas ninguém sabe o pensamento, ninguém sabe a vida desses homens, ninguém sabe se aqueles homens teve uma vida difícil, foram homens que não tiveram oportunidade na vida. Ninguém sabe a relação emocional que aqueles homens tinham. Ninguém sabe se era empático, ninguém sabe se era narcisista. Ninguém sabe que, aleluia, qual é a relação, aleluia, emocional daqueles homens, porque o Espírito Santo tocou nos dois, né? Louvado e engrandecido o nome do Santo Senhor. O Espírito Santo, ele deu oportunidades para os dois se arrepender. Só que só um se arrependeu. Né? Um disse, o outro blasfemou contra Deus, disse: Se tu és o Filho de Deus, desce daqui, salve a ti e a nós.
né? E o outro disse, rapaz, tu tendo na mesma condenação, tu não teme, aleluia, tá vendo que esse homem é inocente, tá vendo que esse homem, aleluia, não teve pecado algum. Louvado e engrandecido no nome santo do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que dá a oportunidade. Louvado e engrandecido no nome santo do Senhor. Pelo fruto se conhecereis a árvore, né? Quantos perderam a oportunidade de servir a Deus? Quantos perderam a oportunidade, aleluia, de fazer para Deus? Quando o Espírito Santo chega, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, louvado e engrandecido no nome santo do Senhor. Né? Mas, aleluia, ninguém sabe o apego emocional, ninguém sabe, aleluia, qual as feridas internas, ninguém sabe o que eles passaram para chegar até ali, né? Ninguém sabe se eram homens revoltados, se eram homens que não teve oportunidade, se eram homens, aleluia, que viviam em famílias que muitas vezes não tinham recurso, famílias pobres, quer dizer, tudo isso, né, gera a dependência emocional, gera conflitos emocionais. Então, quando as pessoas, muitas vezes Deus chega para dar oportunidade, muitos não pegam a oportunidade de Deus porque estão todo enrolados, né? Estão aí feridos emocionalmente e não abrem o coração para Jesus. Mas esse homem, ele abriu o coração para Deus, esse homem, ele não perdeu a oportunidade, ele, aleluia, glória a Deus, ele reclamou, né? Ele, aleluia, glória a Deus, né? Ele repreendeu aquele homem e disse, rapaz, tu nem na mesma condenação, tu não teme, nem na mesma condenação, aleluia, tu não vê que esse homem é inocente, que a gente está aqui porque a gente está pagando pelos nossos pecados, a gente está aqui porque a gente está, aleluia, passando aquilo que, aleluia, glória a Deus, nós fizemos, né? Estão pagando pelo preço daquilo que nós fizemos, mas esse homem é inocente. Louvado e engrandecido no nome santo do Senhor. Então, a Bíblia diz que a palavra ela chega como um semente na vida do homem, né? Tem gente que recebe de bom grado, mas tem gente que é espinhoso, tem gente que é só causticante e não recebe a palavra de bom grado e termina, aleluia, louvado e termina perdendo a oportunidade de Deus, aleluia. E Deus disse àquele homem, né, que temeu, né, perguntou a Deus, né, perguntou, porque reconhecer Jesus quando ele está, aleluia, né, em forma de luz, reconhecer Jesus quando Jesus está, aleluia, sentado no trono, reconhecer Jesus quando Jesus fazia suas peregrinações, fazia muitas vezes seus milagres, é muito fácil, mas aquele homem reconheceu Jesus com a cara inchada, toda embolachada, né, com sangue descendo, aleluia, todo inchado de tanto apanhar, com o espinho cravado na sua mente, aleluia, na sua cabeça. Aquele homem reconheceu Jesus numa situação muito difícil. E às vezes é difícil reconhecer Jesus em situações difíceis. Porque em situações difíceis, muitas vezes a gente acha que Jesus não está. Em situação difícil, muitas vezes a gente acha que Jesus não vai fazer. Em situação difícil, a gente acha que Jesus não vai, aleluia, glória a Deus, não vai resolver. Né? E é o contrário. Na situação difícil é que Deus está lá, provando a minha e a tua fé para ver onde a gente vai chegar, o que a gente vai fazer. Aleluia. Esse homem, ele, aleluia, glória a Deus, esse homem, ele pegou a oportunidade. Louvado e engrandecido no Santo Senhor. A oportunidade que Deus deu a ele não jogou fora, né? A oportunidade que Deus deu a ele não abriu de mão, né? Ele não blasfemou contra Deus, ele adorou a Deus, né? Então ele teve o resultado. Louvado e engrandecido no nome do Santo Senhor. Porque ele podia também reclamar como o outro reclamou, ele podia também blasfemar como o outro blasfemou, porque a situação deles era difícil, ele estava, aleluia, glória a Deus, encerrado ali na cruz, ele estava ali para ser morto, ele estava ali, aleluia, no último fim, mas às vezes Deus chega na minha, na tua vida, no final, às vezes quando está quase se acabando, quando não tem mais jeito, quando não dá mais, Deus chega ali, faz um milagre, dá vitória, né? Porque era o último instante daquele homem, né? Era a única oportunidade daquele homem, tá ali sendo crucificado junto com o Filho de Deus, né? E ele fez aquele pedido, um pedido de fé, porque aquele homem teve fé, irmão. Ó, ter fé, irmão, quando tudo tá bem, ter fé quando tudo tá abundante, ter fé quando tudo é comprazível, quando tudo, aleluia, né, condiz. Ter fé, aquele homem teve fé naquele último instante, irmão. Aquele homem teve fé, aleluia, diante da morte. Aquele homem teve fé diante do decreto.
Aquele homem teve fé diante do Cristo, todo esbulachado, todo inchado, com um espinho cravado na sua mente. Aquele homem teve fé. Aquele homem recebeu da parte do Senhor. Aleluia, glória a Deus, né? Às vezes as pessoas falam muito da fé de Abraão, falam da fé de José, da fé de Davi, mas esse homem teve fé no último instante. Esse homem teve fé, aleluia, quando a vida dele já estava acabada. Esse homem teve fé, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. Calamoio sacamontre laborebio sacanagaçai. Replonto com monte rebio sacanagaçui. Aquele homem teve fé, irmão, quando estava à beira da morte, irmão. Aquele homem teve fé quando não tinha mais nada para perder. Aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo tocou nele. Ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse: amanhã, depois, não, tu vai ter que fazer o discipulado, não. Tu vai ter que, aleluia, de entrar na escola dominical. Não, tu vai ter que fazer a obra, tu vai ter que cantar no conjunto, tu vai ter que cantar muitas vezes na mocidade, não. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Eu louvo e agradeço a Deus, né, porque é um homem de fé, um homem que creu. Na beira da morte, ele recebeu da parte do Senhor, aleluia, e foi para o paraíso junto com Jesus. Então, que a gente possa crer nos momentos difíceis, nos momentos de embate, no momento de provação, no momento de luta, no momento de tempestade. Porque crer quando tudo está bem não é fé, mas crer quando tudo está adverso, quando a tempestade está lá em cima, isso é que é crer. Aquele homem creu e ele recebeu da parte do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos, fique na paz. Deus abençoe, fique com essa reflexão. Aleluia, no teu último estado, no teu último momento, se você crer, você recebe da parte do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Fique na paz.